Tempo é ouro. Tempo é ouro, é verdade. A Então gente vamos tira conta por lá no final. então vamos iniciar, né, o encontro de hoje, dia 29, né, de novembro. Nós estaremos estudando, então, o capítulo 7 do Aconteceu na Casa Espírita. E para iniciarmos, nós vamos ler, então, a passagem do Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 5, precisamente, onde fala da porta larga, né? Então, vamos lá. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria, voluntariamente, destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Suposição inadmissível, desde que se conhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que faltas essas humanidades se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se, na sua totalidade, ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seus caminhos? Porque essa porta tão estreita, que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Oportuno mesmo, né? Essa passagem com o estudo que nós vamos realizar hoje, né? Muito bem colocado aqui. Perfeito. Alguém gostaria, então, de fazer nossa prece de abertura? Poderia. Eu gostaria. Faz favor. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente para realizar mais um encontro desse estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, pedindo permissão e a presença da espiritualidade amiga para que possamos aproveitar ao máximo as informações que vão ser disponibilizadas, que a espiritualidade possa incluir as nossas colaboradoras nesse percurso, para que possamos compartilhar o máximo que essa obra oferece para melhorar a nossa prática cotidiana, pessoal e coletiva, principalmente na nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, obrigada. Então, vamos iniciar o nosso raciocínio de hoje, nosso estudo, pequeno estudo, só com um lembrete do benfeitor, um dos benfeitores lá e mentores lá do livro Domínios da Mediunidade, que é o Gabriel. Ele diz o seguinte, que a função das reuniões espírita, presencial ou não, antes a gente falava sempre assim, na reunião pública aqui nesse momento, presencial ou não,
ele diz que é para se reunir, ouvir conceitos, né, que já se sabe, e desligar, eu separei essa parte, desligar as tomadas do mal. Então, ele diz também o seguinte, só para a gente resumir a fala dele, que em qualquer reunião que nós estivermos, que a gente possa pedir a Deus para que tomadas do mal, né, possam ser desligadas e que nós possamos confirmar e juntarmos os conhecimentos junto com todos. É um resumo de um pensamento que eu acho muito importante desse Espírito Gabriel, que é a importância de estarmos reunidos. Então, muitas vezes a gente não dá tanta importância assim, porque, na verdade, é a porta estreita. É a porta estreita, porque tem que se vencer muitos encrostamentos nas nossas almas de acomodação. Então, não é uma coisa ainda que agrada muito a questão da disciplina, a questão da continuidade, porque não gera dinheiro, não gera um benefício imediato. Então, nesse texto dele, lá no Domínio da Mediunidade, ele vem falando dessa questão da gente começar a dar importância à reunião de pequenos estudos. É muito interessante. Diz que agora no movimento espírita está muito em voga essa fala do quantos oradores, ou nós, vamos falar de nós mesmos, que a gente fica muito estimulado quando a coisa tem uma repercussão com um número grande de pessoas. E com a internet, agora que esse momento que nós estamos passando, o número grande está aí. Todo estudo, por menos pessoas que estejam reunidas, vai ser jogada, né? Como quando vocês lançam essas questões, e todos, um número grande de pessoas podem assistir. Bom, então, voltando aqui para a nossa questão, que é o estudo do capítulo 7 do Aconteceu na Casa Espírita, a gente sempre faz um resumo antes, né? Esse momento de hoje é o momento, esse capítulo 7 é muito importante, que é o capítulo onde a gente vai entender as nossas mazelas também, em que momento a gente... quente, ele é quente. É quente, isso mesmo, Amália, ele é quente, ele é muito quente e muito reflexivo, porque é justamente nessas questões aqui que muitas vezes a gente está se deixando levar e não se percebe. Quem não está, não precisa se ofender, né? Mas muitas das vezes a gente está assim. Então, esse capítulo ele vai mostrar que o grupo está avançando. Aquele grupo organizado, então, tem várias situações que eles mostram que é a organização do grupo, e a gente vai estar refletindo essa organização, para chegar a um alvo que é o alvo maior que eles estavam querendo, que é um tipo de obsessão muito séria, que é essa que a gente vai estudar hoje. Tá? É uma obsessão que nós até não vamos trazer as definições da obsessão como um todo, porque nós já fizemos isso lá no início, agora nós vamos trazer uma reflexão de uma obsessão específica, e tem alguns respaldos lá com o Herculano Pires, que fala sobre esse tipo de obsessão. No Evangelho, a gente vai ver, no capítulo 1 do Evangelho, aí a gente depois vê com o Santo Agostinho, ele falando dessa especialidade desse tipo de espírito. Tá? Então, ele começa assim, nesse nosso material que está na mão de vocês. Abra o olho, logo no item 1, abre o olho, eles estão em toda parte. Encontrou o adversário mor em intensas tarefas de organização. Olha aqui, ó, olha as dicas para a gente. Quando a gente não quer se organizar para as coisas, ó, é neutra, essa aí é uma força neutra, tá? Quando a gente pensa que a gente está muito organizado, a gente pensa que a gente já está muito elevado espiritualmente, mas isso aí é uma conquista do progresso do mundo físico. Então, fica entranhada no universo a necessidade da organização. Você vê como nós ainda estamos atrasados no planeta Terra. Ainda ficamos achando que pessoas que são organizadas é porque ela já é superior. Não, é um outro aspecto da superioridade, é um aspecto de foro íntimo. Essa organização faz parte do progresso natural do planeta, tanto que as trevas já usam essa ferramenta, que é a organização.
diante da turba de obsessores, turba de obsessores, que estagiavam, turba de obsessores que estagiavam na casa espírita, sob autorização do alto. Olha quanta informação, sob autorização do alto, delegando-lhes tarefas de infiltração. Então, a turba de obsessores estavam... Influenciação. Oi? De influenciação. Sim. A turba de obsessores estava de uma forma organizada e delegando tarefas de influenciação. Então, a gente está vendo que essa obsessão não é uma obsessão simples. Isso aqui é uma questão muito séria para estar se estudando nas reuniões, nos grupos espírita. Bom, então, houve aquela organização comandada por Júlio César, e ali ele estava começando a pedir contas aos seus subordinados. Aí, mais embaixo, no item 2, que eu coloquei assim, processo de fascinação, onde ele fala assim, trago a ficha. Aí é Daniel, que é o imediato de Júlio César, eles, na execução da tarefa dele, ele presta contas ao Júlio César com informação muito importante, informação essa que a gente vê que esse espírito Nora, ela realmente é um espírito espírita, e tem diferença, né? O espírito espírita e o espírito, lógico, como inteligência do universo. Porque a gente vai ver que outros espíritos que entendem desse processo da doutrina espírita, que a gente tem lá nas questões 750 e alguma coisa, os espíritos dizendo sim que vai ser pela doutrina espírita que o mundo vai progredir. Não será a religião do futuro. Está lá Leon Denis deixando bem claro isso. Isso. Teve um personagem que, assistindo uma palestra de Leon Denis, em 1883, e Leon Denis fez uma defesa muito grande da doutrina espírita, que foi o papel dele após o desencarne de Kardec, e porque a Federação Espírita estava sendo editada, muita edição, como eu já até comentei aqui, da Helena Blavatsky, da Teosofia, qualquer dia a gente pode até fazer um estudo sobre isso, e dos estudos de um outro aí que depois eu lembro. Então, quem começou a fazer a defesa para voltar a cultivar mesmo o estudo da doutrina espírita foi a família Delany, Alexandre Delany, a mulher e o filho, o Delany, que é o que a gente conhece, que era pequenininho sentado no colo de Kardec, foi o único espírita que nasceu espírita naquela época, e Leon Denis. Então, Leon Denis, nesse período, foi o período que ele realmente foi mais fértil a nível doutrinário. Então, ele fazendo a defesa da doutrina espírita, ele falou, aí um personagem que estava assistindo chegou para ele e falou assim, eu que sou o descobridor do mundo microbiano invisível, estou admirado da sua descoberta do mundo inteligente, invisível inteligente. Então, eu agora entendi que essa doutrina será a religião do futuro. A gente sabe que é esse personagem que teve com Kardec, né, falando isso. Aí Kardec não, Leon Denis, aí Leon Denis vira para ele e fala, você me entendeu errado, meu amigo. Eu não falei que será a religião do futuro. Eu sei que todo mundo sabe isso, não só para a gente estar refletindo. É o contrário, eu falei que será o futuro das religiões. Das religiões em relação, não à instituição, em relação a todo aquele que se religar na religião no sentido nato da palavra, aquele que se religare com Deus. Então, todo mundo, independente do credo que ele escolher, que se religar com Deus, ele vai ter um dia o conceito doutrinário. Aí que vai entrar o conceito doutrinário. Mas a casa espírita é a instituição que tem a obrigação de divulgar a doutrina espírita na essência. É isso que esses espíritos, como Nora, vêm trazendo para a gente. Então,
quando ele diz assim, trago a ficha, é a ficha de quem? Lá ali na frente a gente vai ver. É a ficha do casal, dos trabalhadores da casa espírita, que eles estão com o objetivo de atacar. De atacar. Então, antes da gente ir para o Por casal... isso essa organização, né? Eles não estão lidando com coisas desconhecidas. Eles sabem muito bem aonde eles vão mexer, né? Onde eles vão atacar. E falando nisso, nós temos uma mensagem que eu não achei ela, mas depois eu vou procurar e depois eu mando para vocês. Uma mensagem dos benfeitores da casa de Leon Denis, que ele vem, eu acho que ou é Baltazar ou é Dr. Erma, mas eu vou depois confirmar para vocês que não deu tempo, tá? A Amália também vai falar sobre isso rapidamente, eu e a Amália. É o seguinte, o Dr. Erma, ou a equipe espiritual da casa, ele, numa das orientações, ele fala que todos os trabalhadores de todas as casas espíritas, porque as casas espíritas elas estão ligadas a uma colônia, por causa dessa organização, nada está solto. E todos os trabalhadores têm uma ficha. Então, esta ficha, essa informação, ela é preciosa e ela é legítima. Amália, você lembra disso, Amália? Mesmo que a gente não seja... Lembro, muito bem, falando disso. Inclusive, eu estou lembrando aqui um fato muito interessante que o Altivo relatando para nós, essa questão da ficha, os benfeitores, quando a gente está no trabalho, eles têm lá a equipe com a prancheta na mão, né? Com a pranchetinha na mão, né? Com todos os nossos dados, né? Prancheta. Com todos os nossos dados e observando, né, o nosso comportamento, naturalmente, porque eles não estão ali para criticar a gente, eles estão ali porque nós estamos num processo de educação, de aprendizado no trabalho. Aí o Altivo falou que ele, vendo a ficha, vendo a prancheta na mão do espírito, ele esticou o pescoço assim, né? Ele esticou assim, para dar uma olhada, né? Aí o benfeitor só fez assim nele, ó, não sei se vocês vão ver aí, fez assim na frente dele com a mão, fez nos olhos, assim, na frente dele com a mão assim. Está ele... sem câmera, Amália. Oi? Abre a câmera. Ah, estou com a câmera. Ah, é verdade. Desculpa. A gente quer te ver. Então, nós tentamos perceber o movimento. Desculpa. Não pode ver, né? Então, ele fez assim na vista do Altivo, ó, assim com a mão, fez assim na vista dele, para ele não ler, deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso. É isso aí. Olha só o que Daniel fala. Olha, Senhor, disse Daniel, o discípulo de Mamão, trago a ficha. Aí, olha a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, candidatos ao adultério. O que diz? Excelente, será um escândalo formidável. Para seu primeiro trabalho num grupo profissional, está ótimo. Quer dizer, ele elogiou o trabalho de Daniel, está ótimo, para o primeiro trabalho profissional. Aí, olha só a ficha deles dois. Aqui embaixo, mais embaixo diz assim, Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela médium, não muito educada, olha a informação. Então, tem sempre uma brechazinha, né? Não muito educada. Tem 3 itens aí, 3 itens aí. Vamos ver. Comparecia raramente às reuniões de estudo, isso é muito importante, quando a Milena botar isso no ar. Todos que estão nos ouvindo, por favor, bote atenção para isso, porque as dirigentes são muito taxadas de chata. Eu vou falar um termo comum nosso, tá? De chatas, de excessivas. É verdade. Não é não, Milena? Né? É verdade. De excessivas, às vezes até de possessivas, mas, na verdade, os benfeitores, eles se conectam com os dirigentes. Cadê essa organização? Às vezes a pessoa fala assim, eu recebi uma mensagem aqui, eu gostaria que você a colocasse no centro. Calma, os benfeitores não fazem dessa forma. Eles primeiro se conectam com os benfeitores, com os dirigentes encarnados.
Veja lá capítulo 6 do Memória. Toda uma organização. Então, não adianta vir você querer ter uma supremacia na casa espírita em cima dos dirigentes. Você pode ter, como deve ter, um diálogo aberto. É diferente, por isso tem reuniões, por isso tem assembleia geral, por isso nós temos um material, Milena, que é do Encontro da Casa Espírita desse ano, que foi de 2020, do Leon Denis, que a gente vem trazendo no aspecto administrativo, a gente traz o que é necessário a nível de organização, porque isso aqui que está falando pertence ao aspecto administrativo de uma casa espírita, tá, gente? Ficha, notificação na secretaria, a origem do dinheiro que entra no centro. Ah, olha só, toma esse dinheiro aqui. De onde veio? Você depois pode estar comprometido, você não sabe. A doutrinário, bota esse livro aí para vender na livraria. Tem que ler primeiro. A Amália tem experiência disso, porque ela organizou, eu acompanhei isso, tá? Organizou, introduziu a livraria no CELD, junto com o Altivo. Eu participei 10 anos de administração. Até eu falei, Altivo, eu não entendo nada disso. Você quer uma dona de casa administrando uma livraria? Quero. E você pode. E me botou lá 10 anos, eu fiquei lá. Amália gostaria de administração melhor. Por causa do... Não teria administração melhor, não é verdade? Uma que administra a própria casa? Pois é. Ele tinha uma visão assim que a gente se espantava, tremia nas bases. E outra coisa também, para uma organização de uma livraria espírita, precisa de uma pessoa que entenda de doutrina espírita, não apenas da organização do mundo. Essa era a questão, que era uma equipe, né? Tinha gente especialista lá, profissional nessa área de organizar livro, mas de organizar o conteúdo, que aí é onde o que entra na livraria. Isso, o que entra na livraria espírita. A pessoa fala assim, mas tem que ser aberta. Bom, se você quer educar o povo, então ler é bom, mas ler o que é bom é melhor ainda. Isso é um texto do Leon Denis, que a Amália, aqui, junto com outro companheiro, que criaram esse texto. Ler é bom, mas ler o que é bom é melhor ainda. Então, continuando aqui... Escolher ler. Vocês escolheram. Para poder dar a palavra também a vocês, então, a ficha dela, né? Comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários de orientação geral. Julgava-se, olha o perfil, julgava-se, algumas vezes, privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Ela tinha essa mágoa, né? Eu estou somando muito sacrificada, enfim. Casada com um homem digno... Que é a preocupação de muita gente ainda no centro. É verdade. Muita preocupação. Não, eu tenho que dar atenção. Não, eu tenho que ir em casa, não sei o quê. Né? E não sabe administrar isso de forma que possa receber o benefício. Né? Quer receber o benefício do centro, mas não quer ter compromisso com isso. Então, vamos lá. Então, casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. Beleza, aí embaixo está assim, todos esses dados, olha que coisa séria, todos esses dados eram de domínio dos invasores das sombras. Por que será, hein? A gente depois, nas fundamentações doutrinárias, a gente vai voltar nisso aqui. Aí aqui, olha só, para a gente dar continuidade no 3. Tem 2 personagens, começam a surgir os 2 personagens. Quem são? A Soraya e o Sérgio. Então, o dialogador, igualmente consorciado, com dedicada esposa, digna de admiração e de amparo espiritual, entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocava-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Lembra que nós estudamos semana passada qual deveria ser o perfil do orador espírita? A gente lembra disso, né? Então, aqui não foi à toa que o Hermínio Miranda trouxe para a gente esse perfil. Aí a gente fala assim, puxa, mas às vezes tem certo estudo, será que tem necessidade da gente ter utilizado tanto tempo
Semana passada, utilizando tanto tempo lá no Diálogo com a Sombra, quando ele traz o perfil que é assim, são 5 principais qualidades. Formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível dos livros da codificação de Kardec, familiaridade com o Evangelho de Jesus, autoridade moral, fé e amor. Aí eles dizem, tem umas outras que pode ser aceitável, não ter, não é tão urgente. Aí ele diz, mas é necessário paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor e prudência. Bom, esse perfil, ele não é o perfil desse dialogador de qual os espíritos estão com a ficha dele. E essa ficha onde eles conseguiram essa brecha. Aí diz assim, já viu que ele tinha uma vida familiar, uma vida física bem estável, né? Ambos os tarefeiros do socorro espiritual abriam grandes brechas aos inimigos da verdade. Olha aqui, gente, outro texto para a gente refletir bem, ó. Abriam grandes brechas. Então, a gente tem que estar muito atenta com essa questão de brechas. Não se dedicava à vivência mínima dos ensinos adquiridos, permanecendo interessados apenas... Olha outra coisa importante aqui, interessados apenas nas atividades do fenômeno. Então, muito cuidado para nós dirigentes, coordenadores, estudiosos, para quem chega na casa espírita, já vai chegando a partir desses estudos que muitas outras pessoas têm feito pela internet, isso é maravilhoso. Imagino, eu só imagino Kardec vendo essa montoeira de palestras, isso é uma maravilha, é isso que ele previu, Então, para quem chega na casa espírita, para quem está na casa espírita, para quem dirige, não importa, quem vai ser dirigente do futuro é quem está chegando agora. Cuidado para não se prender, para não se deixar levar, ser estimulados apenas pela questão aqui que ele está falando, nas atividades fenomênicas. Não é isso? A Kardec, lá na Obras Postas, ele diz o seguinte, os fenômenos em si são apenas iscas. Aquela isca que começou lá nas Irmãs Fox, iscas para chegar aonde? Para chegar a Kardec, para ele formatar, para ele criar toda uma estrutura filosófica e científica. Mas aí foi que foi visto. As outras coisas apenas isca para chegar ao que é o objetivo. Aí ele continua aqui dizendo assim, e porque mantinham afinidades, mantinham afinidades nas intenções, ainda não estava nas ações. A gente pensa assim, mas não tem problema, não parti para o fato, mas olha as intenções. Ligaram-se magneticamente, olha a questão, magneticamente, por ondas mentais. Na reunião, olha onde começou essa ligação. Na reunião de intercâmbio, pouco contribuíam. Tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. Gente, a gente vai ter que ter até muito cuidado. A gente vai ter que ter muito cuidado na hora da gente agora estar discutindo isso, porque isso é tão vasto, é tão importante, é tão amplo, que a gente tem que aproveitar nesse momento o máximo que a gente puder. Mas antes de eu passar a palavra para vocês, eu só queria o seguinte, lá no anexo 1, Kardec previu isso. Ele previu isso, a gente já estudou sobre a definição do que é mesmo a obsessão, mas na questão 196 do Livro dos Médiuns, ele vem trazendo a característica dos médiuns obsidiados. Então, ele vem falando, só que dessa vez nós separamos a 126 para dar a característica, e a 251, a gente só vai citar ela agora, que depois a gente vai estar usando. A 251
é um tipo de obsessão que é essa obsessão que a gente vai ver aqui com Soraya e com Sérgio. Não é uma obsessão simples, é uma obsessão que eles vão utilizar um especialista, mas um especialista assim, muito comum de acontecer, mas que pouco se fala. Esse especialista que pouco se fala, a gente vai encontrar ele lá no anexo 2, vai encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e o item 11. É uma mensagem de Santo Agostinho. Eu separei só a fala de Kardec sobre a questão do Santo Agostinho, que vem dizendo que ele, enquanto encarnado mesmo, ele conseguiu se transformar, que é difícil, né? Enquanto encarnar, página 10, tá? Desse material que vocês têm. Enquanto encarnado mesmo, ele conseguiu se transformar. Por quê? Kardec traz para a gente um estudo que ele fazia, ele já fazia esses estudos, o Santo Agostinho, de um tipo de obsessão que era muito comum na época, que ele chamava os espíritos incubos e súcubos. Incubos e súcubos. A gente vai... Isso. A gente vai... Não vamos estudar esses espíritos agora, não. A gente vai voltar, só para vocês saberem que é aí que a gente vai refletir sobre isso quando a gente avançando no item 3 aqui do nosso estudo, aonde a gente vai encontrar o quê? Eu vou pedir, então, a Sueli. Sueli, fala para a gente sobre esse item 3. Não podiam privá-los do convívio. Aí, depois, conforme a gente for avançando, a gente vai entender que obsessão é essa, o que acontece, quem são esses espíritos, que a gente vai encontrar esses espíritos com essa especialidade aqui nesse item ainda, no item 7, do capítulo 7. Fala aí para a gente sobre isso. Só um minutinho, que eu estou procurando aqui. Achei. Página 2. Tá. Os instrutores do mais alto, igualmente, sabiam desse possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podia privá-los do convívio entre os companheiros encarnados junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais, exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento e o esforço para domar as más tendências como ponto de identificar o verdadeiro espírita foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi acatada pelos 2 tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para Júlio César e sua falange. Eu acho que é a função realmente da casa espírita fazer dar aos tarefeiros essa instrução. E eles fazem com muita capacidade, com muita luz, né? Cabe a cada um se entender, né? Porque muitas vezes a gente intelectualiza o conhecimento, e isso daí acontece de maneira bastante comum, a gente intelectualiza e não usa o conhecimento na prática. E aí, nesse caso, nunca foi a questão 459 nunca foi assim tão bem compreendida, tão bem encaixado nessa questão. Para quem não está lembrando, a questão 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta dos espíritos encaixa aqui, né? Se você não tiver moralidade, se você não entender o conteúdo da mensagem doutrinária, ele diz que sim, sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Então, aqui nesse ponto, por conta dos desvarios, a gente tem que ter bem essa noção que não tem nenhuma questão de culpa, a questão é individual. A pessoa recebeu
facilitou, abriu brecha devido à falta de moralidade e de compromisso com o casamento. Esse livrinho... Né? E com trabalho, né? E com trabalho, né? Com tudo propriamente dito. Eu peguei esse livrinho aqui da minha biblioteca, Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, e quer dizer, às vezes a gente pega os nossos livros que a gente já leu e olha, esse livro fala assim exatamente dessas questões de casamento, dessas questões de adultério. Então, esse livrinho encaixa aqui dentro, porque assim, não há, inclusive o Emmanuel coloca assim a responsabilidade não é de um só, isso daí é uma coisa importante para a gente alertar, que a responsabilidade do adultério que vai acontecer aqui e da influenciação tem vários motivos. Um dos motivos são memórias atávicas, desses desregramentos atávicos que a gente viveu em outras encarnações. De desregramento, até em Roma a gente vê esses filmes onde o desregramento era bastante comum. Então, memórias atávicas é uma questão. E outra questão é a relação do casal, dos dois. E aí ele arremata, que depois, se a gente tiver um outro momento, eu vou ler para vocês, com uma coisa importante da questão de não julgar, porque Jesus colocou a mulher adúltera dentro do grupo para perguntar qual de vocês já não pecou? Porque essas questões assim de amor é uma questão desvarios do amor é uma questão bastante comum e principalmente quando a gente ainda é jovem. Tá? É bastante comum, porque você ainda tem muito hormônio, tem outras questões, enfim, e é bom que a gente analise a questão de uma maneira assim, bem cautelosa, porque a gente nem sempre, nunca, né, deve julgar, porque às vezes é um momento e esse momento serviu para um crescimento, para uma oportunidade. Eu vou dar a palavra para a Amália, só um minutinho, Amália. Só lembrando nessa tônica aí da questão 907, questão das paixões, que ela é boa, mas tem um limite, ela estraga no excesso. Aí o Kardec pergunta, como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? Aí diz assim, as paixões são como um cavalo, um corcel, né? Que é útil quando é dirigida, mas se torna perigosa quando é ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa desde o momento em que deixar de poder governá-la e quando tem como resultado prejuízo qualquer para vós ou para outros, que é esse caso aí. Tá? É o momento, a situação. Enfim, eu vou passar a Amália, porque a Amália ela criou no Leon Denis um curso chamado Família. Então, é exatamente o que eu vou falar. Quanto à necessidade do curso da família na visão espírita, né? Porque nós sabemos da grande dificuldade que é a vivência familiar, né? Dos envolvimentos, das fraquezas da alma, por isso não julgar. E esse livrinho que a Sueli mostrou aí é um dos mais estudados no curso da família na visão espírita, né? Que já tem uns 30 anos que a gente tem esse curso na casa. Infelizmente, muita gente acha que não precisa de curso da família. Para quê? Eu já tenho família, para que eu vou estudar sobre família? Então, está exatamente nesse ponto, né? Porque é um ponto de fraqueza, de fragilidade humana muito grande, né? E esses envolvimentos que são aproveitados, você vê aí que o benfeitor ele mostra que os instrutores do mais alto igualmente sabiam disso. Não era novidade para os guias espirituais as tendências dos companheiros, né? As situações, né? Que eles observavam muito mais do que Júlio César. Muito né? mais. Só que eles estavam ali para um trabalho de reeducação,
né? E faz muita falta. Eu, infelizmente, também, eu falo para vocês, ainda não está... As casas espíritas ainda não estão se empenhando naquilo que é mais necessário. Como diz no livro, depois eu lembro o nome, um companheiro dizendo que os lares pedem socorro às casas espíritas, né? No processo da educação e da orientação. E é nesse campo também, né? Do casamento, porque é coisa muito séria, gente. Lembra que a gente falou rapidinho, Helena? Quando a gente comentou lá atrás a questão, Milena, você se lembra que a gente falou do atendimento fraterno, que a gente tem que ter cuidado com as dependências, com os envolvimentos. Olha, isso aí é uma cancha para essa situação. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande, porque os reencontros se fazem, e eu não sei lidar com isso. É verdade. É verdade. É coisa muito séria, né? Tanto que Jesus trouxe, está aqui no nosso material, no anexo 2, aquela questão, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometereis adultérios. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher... Quer dizer, nesse momento aqui, que está em Mateus capítulo 5, nesse momento aqui, Jesus estava inaugurando a era do espírito. Esse adultério, a gente sabe que é o adultério no geral, do pensamento. Tanto é que a Nora começou a falar que eles começaram com a intenção. Porque essa que é a grande difícil para a gente. Por isso a fábula do Aquiles. O Aquiles ele era um personagem da mitologia grega que tinha muitas qualidades. Ele foi banhado lá no mar do Aquiles, onde o mar, que é a mãe pegando ele pelo calcanhar, banhou ele, era o mar da perfeição, o rio da perfeição. Ele quando ela levantou, ele veio com muitas qualidades, mas ele tinha um calcanhar, que é a grande advertência. Essa imagem é quando você vai estudar sobre as paixões, você lembrar, todo mundo tem um calcanhar. É a parte que ficou, que ainda precisava ele evoluir. Então, o calcanhar de Aquiles para cada um, nesse caso que a gente está focando, e vamos focar, existem milhões de defeitos, mas esse aqui é o que está sendo estudado, que é a invigilância, já te dou a palavra, que quando a Sueli trouxe essa questão do atavismo, isso é muito importante, só vou localizar vocês no material nosso de hoje, do grupo, que é um estudo muito sério lá do Hermínio Miranda, do Herculano Pires, está lá na nossa página 14, que aqui nesse material é do livro Vampirismo, olha o nome do livro, Vampirismo, ele vem trazendo a origem nossa da questão sexual e sensual lá no princípio inteligente, no mineral. Olha que coisa séria. Então, é um estudo profundo para a gente não achar que a gente está aqui julgando, nem a Nora está julgando ninguém. E nem a casa espírita fica fazendo regrinhas, como as antigas religiões fazendo regrinha para os seus membros. Não é isso. É um estudo aprofundado da alma. A gente entender essa situação. Por isso Baltazar disse assim para mim, olha só, não fica falando na família sobre questões de sociologia nem psicologia. Para falar do espírito imortal. Como é que um espírito imortal está envolvido naquela família? O que ele está fazendo naquela família? Qual é o seu papel naquela família? E, lembrando aqui a questão do adultério, por que Jesus, apesar do adultério ser um comportamento genérico, ele tratou dentro do adulteramento da relação do homem e da mulher? Né? Por exemplo, foi lá em Salomão que começou o politeísmo. Né? Muitas mulheres, né? Como é politeísmo que fala? É o politeísmo? Muitos casamentos. Poligamia. Poligamia, desculpe. Poligamia. Eu sempre confundo as palavras. Né? Poligamia começou lá. Então, já havia, né, essa luta muito grande
Então, Jesus quis tratar também disso. Por isso que ele falou, Moisés expulsou a mulher por causa disso, pela dureza dos vossos corações. Então, eu vou pedir a Ruth. Helena, não, eu queria voltar ali naquele ponto, né, que eu achei realmente de suma importância, né, daquela sintonia mental, né, aquela afinidade fluídica. Essa sintonia foi olha, formada, pega na página por quê? 3. Porque depois ela é consequência lá na família, né? Então, nós vemos aqui o comportamento, né, de Soraya com pouca disponibilidade para a casa espírita, com pouca disponibilidade ao estudo. O do Sérgio, né, propenso ao mediunismo, né, somente, sem realmente o comprometimento moral, como aqui diz, né, o exemplo daquilo que não foi ensinado. Então, a gente vê que tudo, na verdade, depois ele é uma consequência. O próprio estudo, o próprio encontro, achei fantástico, né? Esse trabalho sobre a família, mas exige também do ser a disponibilidade para atender, né? Para participar desses encontros, percebendo-se e percebendo seus entes amados realmente como ser imortal, né? Então, quer dizer, se nós nos colocamos na disponibilidade de estudo, de compreensão, quantas conquistas nós podemos fazer, né? Quantos conhecimentos angariar e realmente combater essas mazelas, essas tendências que, como eu disse por você, como está bem descrito aqui em Leon Denis, já vem com a gente, né? Mas, logicamente, com a instrução, com a educação, com o desejo de modificação de conduta, mas não vem somente o querer fazer e não fazer, né? Eu preciso modificar minha conduta, mas eu não tenho disponibilidade para estudar, né? É bom para mim, mas não é bom para minha família. Então, quer dizer, infelizmente é assim, nós encontramos, né? Nós sabemos dentro da realidade dentro dos grupos espíritas que é assim, né? Então, quer dizer, tem algum valor equivocado, tem alguma compreensão equivocada, né? E justamente quando nós estamos nesse equívoco, nós estamos dando abertura aonde? Aquela sintonia, aquelas nossas tendências pretéritas, né? Então é importante. E ainda às vezes diz assim, encontrei minha alma gêmea. Aí começa as desculpas. Olha, ele fala que é assim, olha, ainda nessa raciocínio da Milena, que ela pegou essa parte, continua nessa parte, na página 13, ele diz assim, ó, prestem atenção, os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Tem uma questão que é muito comum de dizer assim, onde estão os espíritos que não vê essas questões na casa espírita? É muito comum dizer assim, querer tratar a casa espírita como se fosse uma reunião, uma instituição como outra qualquer, e não é. Tem uma questão lá na Revista Espírita de 1866, Revista Espírita de 1866, que ele vem trazendo, ele vem falando do processo de Morzine. Esse processo de Morzine está no nosso material aí, resumido, que o processo de Morzine era um processo obsessivo seríssimo que aconteceu na época de Kardec. Vários especialistas tentaram tudo. Aí foi que Kardec vem falando o que faltou para que aquilo ali diminuísse, que é todo esse estudo que a gente está fazendo sobre como conter, como curar, como tratar a questão da obsessão. Então, essa matéria de Kardec é quando as pessoas diziam, o título dele Há espírito na casa espírita? Então, Kardec vem dizendo que o espírito é o tema central no espiritismo. E tem um livro aqui do CELD, que ele tem como a lição 18 diretrizes. Olha o que o Baltazar fala sobre isso. Ó. A cultura espírita, o amor espírita, a humildade espírita nos revelarão a sinceridade, a compreensão
a não vacilação. E isso nos levará ao desejo de ajudar. Eu vou chegar onde eu quero, sem pretensões de sermos melhores do que ninguém. Tá? Não se esqueçam ainda de mais uma coisa, diz o irmão Dr. Erma, falando uma mensagem que Baltazar ainda está ajudando a falar. O irmão Baltazar está me lembrando. Não esqueça que estão na casa espírita, que cultiva o hábito de conviver com os espíritos. O falso conhecimento quer expulsar os espíritos da casa espírita. Este desejo é uma coisa falsa. Não tenho dúvidas disso. É o canto da sereia, que faz com que haja muita vaidade intelectual e o esquecimento de que estamos numa casa espírita. Essa é a tônica, que eu quero, onde eu estou querendo chegar. Tem a mensagem da Revista Espírita de Baltazar, de Kardec, é uma matéria muito longa, muito profunda. A gente só fez um resumo rápido, que está aqui no nosso material, e essa mensagem aqui dos benfeitores espíritas, não é só do caso espírita. Acho que é a Palavra do Coração, volume 3, tanto que Nora vem trazendo. Isso, exatamente, esqueci de falar, Palavra do Coração, volume 3, a lição 18. Então, a gente vê que esses espíritos estão empenhados em trazer o progresso para as famílias, e esse progresso será no futuro, será através do conceito doutrinário, e o conceito doutrinário em relação às obsessões está bem claro e bem preciso, tanto que tem que ter um cuidado muito grande para se tratar, para se prevenir. Então, para a gente avançar, eu vou pedir a Ruth para começar nesse item 4, lá na página 4 também, Ruth. Ele começa assim. Aí aconteceu isso. O Júlio César já estava com a ficha dos trabalhadores da Casa Espírita na mão, Soraya e Sérgio. A gente já viu aqui que eles não foram na ficha das tarefas deles do lado positivo, eles foram aonde poderia ter uma brecha, que a gente acha assim, porque está fazendo uma tarefa que já está livre de influências. Não é. É aquilo que a Milena trouxe, a questão da sintonia. Quando tem a sintonia, mesmo na Casa Espírita, tendo toda a equipe de benfeitores, eles podem ajudar, mas não pode impedir, por causa do livre-arbítrio. Então, a gente viu que o Daniel estava atento, né? E aí vai entrar agora um outro personagem. É quando ele diz aqui, eu vou pedir a Ruth para vir para a gente, que diz assim: Elvira, gritou o mandante. Onde está você? Que Elvira é essa? Que personagem é esse? Qual é a função dessa Elvira que a gente vai ver a partir de agora? Agora a gente vai ver o aspecto do obsessor. Quem é a característica desse obsessor? O que ele faz? Qual é a técnica, qual é a tática que ele usa? Vê aí para a gente, Ruth. Vamos começar com a Ruth o debate agora em relação a esse novo personagem que está entrando. Então, quando ele coloca a Elvira ela vai atrapalhar tudo, porque, na realidade, ela vai ser aquela figura sensual, que vai juntar já aqueles desejos íntimos do casal a uma motivação, digamos assim. Ela vai dar aquela motivação. E o que eu acho interessante aqui, dentro dessas fascinações, que os espíritos trazem, é que a gente, às vezes, pensa que é da nossa cabeça. Assim, poxa, eu estou me interessando por fulano, nossa, fulano é lindo. Aí, de vez em quando, para aí, não olha para ele, não. Ele é lindo, gostoso, maravilhoso, mas posso olhar para ele. Ele já é casado, tem a vida dele, eu estou dentro do centro espírita, eu tenho que fazer minhas tarefas. E assim vai, 500.000 modificações. Ou então, muito mais ainda, quando a pessoa começa a se admirar profundamente por aquele expositor ou aquele diretor, se apaixona, acontece. Coitado do seu Altivo tinha altivetes até dizer chega, me dando certo.
A Mara deve saber, Mara. As altivetes para tirar o seu altivo de lá era um problema sério. Entendeu? Mas essa Elvira, ela bota aqui, ó. Vou ler o pedaço que é bem interessante. Ela diz: onde você está? Diz o Júlio César. O Júlio César é muito abusado. E Datuba... É que ele tinha escolhido para fazer o trabalho. Pois é, abusado mesmo. E Datuba, aquela entidade feminina, usando esfarrapada fantasia, imitando as dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão, estalando desejada castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando as comparsas, os assobios, palmas e admiração. Parem com isso, ordenou o porta-voz da sombra, fazendo surgir o silêncio. Entregaremos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimentos no âmbito das emoções é a sua especialidade. Olha que interessante, ter um espírito é o capetinha do sexo. Você tem um espírito que vá trabalhar exatamente isso, quer dizer, olhando pelo lado espiritual, ela também, Elvira, como um espírito imortal, como que essa criatura está trabalhando também a evolução dela? Você imagina, se nesse momento ela já está só fazendo isso, distribuindo essas coisas, imagino que ela não fazia antes, né? Está melhorando, né? Ela está melhorando também. Então, muitas Elviras na vida estão colocadas dentro dos centros, fazendo destoar os pensamentos corretos, fazendo com que o nosso foco seja realmente o aprendizado, a melhora da alma. E, por muitas vezes, estamos dentro do centro, às vezes sem saber de nada. Quem adentra, então, a primeira vez, não sabe o que vai encontrar. Aí, ali, começa a aprender a estudar. Aí, por exemplo, um pensamento que você tinha, com o estudo, já muda aquele pensamento. Entendeu? Por isso a necessidade do estudo constante, porque se esse casal estivesse realmente numa boa frequência na casa, estudando, aprendendo, lidando, ele já teria visto em inúmeros livros, em inúmeras palestras, exemplos do que realmente a gente está sentindo. Quantas vezes a gente está na frente Só um minutinho, vou só completar isso. Quantas vezes a gente está na frente de uma palestra e aí o palestrante vai e fala uma coisa que, para os teus ouvidos, clareia determinadas coisas, que passa a fazer você pensar. Poxa, o que está acontecendo? Eu realmente estou pensando isso, mas pelo que o palestrante está falando, eu estou caindo no erro. Eu estou caindo num abismo de não entender o que eu realmente preciso entender. E é isso que a Elvira vai fazer. Ela vai pegar esse ponto fraco do casal e vai aproveitar, vai botar a sensualidade, que é um fluido muito forte. É um fluido muito forte que vai sair dela para atrapalhar, né? Isso aí. É isso aí que você Helena, quer? Mas Helena, você me permite rapidinho um exemplo? Sim. Eu fiz um atendimento fraterno, que não tem muito tempo, com um senhor muito digno para mim, né? Uma pessoa séria. Tanto que ele foi buscar o atendimento fraterno para sair da situação. Trabalhando na Malé, num grupo lá de assistencial. Ele começou a desenvolver uma amizade com uma determinada pessoa. Né? E foi assim, eles foram aprendendo a ser amigo, a ser amigo, a ser amigo, a ser amigo. Né? E, de repente, surgiu assim, na amizade: eu não consigo esquecer você, eu penso muito em você, né? Eu sonho com você, entendeu? Então começou aquela coisa, né? E ele sempre tratando a pessoa com amizade, né? Assim, com amizade. Aí ele falou assim: Amália, de repente, eu senti uma excitação, né? Com a coisa. Aí ele veio pedir socorro, né? Porque ele disse assim: eu tenho uma esposa que eu amo a minha esposa,
Então, eu não quero que isso aconteça, né? Então, aí eu falei, vamos pensar, camarada, se você não quer que aconteça... Aí eu mostrei para ele que a companheira, que quando começou a dizer, eu não esqueço você, eu penso muito em você, eu sonho com você, olha o trabalho da espiritualidade inferior, olha só. Olha eu vir aí. Olha eu vir aí. Olha esses espíritos olha só. nessa área. Olha só. Aí, então, eu falei, filho, descarta essa amizade da sua vida nesse momento, descarta. Não é você falar, brigar com ela, nem nada, mas dá um gelo, filho, vamos lá. Você se prende à sua esposa, vê o amor que você tem pela sua esposa, não destrua seu lar. Não destrua seu lar. Isso não é encontro do passado. Aí eu já descasco tudo, né? Aí não é. Aí, nesse momento, né, eu falei com ele assim, né? E ele... Aí, algum tempo depois, passou, eu falei, e aí, meu filho? Falei, Amália, graças a Deus eu consegui me livrar. Mas a pessoa ficou insistindo com ele, entendeu? É envolvimento espiritual para derrubar. Mas, então, essa é a tática. Eu já te dou não há arrastamento, né? Arrastamento irresistível, né? Exatamente. E olha a tática que a Nora passa aqui, ó. Olha a tática. Quero que destrua o casamento dos dois. Aí vem a tática, a técnica, que impeça o autocontrole das emoções. Essa é a questão. Que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro, a ponto de perderem a razão e a compostura. Então, se não tem na casa espírita, vamos voltar à casa espírita, atendimento fraterno. Atendimento fraterno não é psicologia, porque o que vai se tratar no assunto do atendimento fraterno é sobre doutrina espírita. Não precisa ser psicólogo, porque às vezes o psicólogo vai tratar de questões que não é nem aquela ali. Está no pacote, tá? Nem que o pacote de bala, não, né? Desculpa. Eu quero esse pacote. Então, a gente está vendo aqui que tem não é uma obsessão comum. Ele diz assim, embreando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbar mais ainda os trabalhos espíritas. O objetivo era esse aqui. Isso aqui acontece em todas as casas espíritas. Se não tiver um curso de família, prestem atenção, todos nós, não é falando para as pessoas prestarem atenção como se estivesse dando lição para ninguém, não. Todos nós que estamos na casa espírita. É muito importante, dentro de uma casa espírita, o curso da família. A Amália tem esse como todo organizado. Ela pode enviar para vocês. É muito importante, porque já está organizado os temas. Depois, cada casa adapta à necessidade da casa, mas ele já existe organizado. A Amália pode enviar o PDF dele, ou o Word, porque pode mexer quem quiser, porque o objetivo é pegar essas pessoas, aí você vira um instrumento das trevas. Porque uma coisa é isso acontecer fora da casa espírita, porque tem diferença. Sabe qual é a diferença? Na hora que acontece na casa espírita, você fica responsável também pelos escândalos. E tem uma questão 932... Que é o que eles querem, né? O escândalo. É onde eles querem chegar. A 932, do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam assim, Kardec pergunta assim, por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência dos bons? Olha por que supera. É pela fraqueza dos bons, os maus não são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, tomarão a frente. Só que nós vamos tomar a frente com Kardec, com Jesus e Kardec. Por exemplo, com o estudo na casa espírita. Num estudo desse, de assistência fraterna, da família. Outra coisa, trazendo à baile esses temas, porque às vezes a pessoa não quer tocar nesses assuntos. Porque
Até tem medo de melindrar um, melindrar outro, mas não é isso. Não é melindrar ninguém, é só entender o seguinte: dentro do trabalho mediúnico, você vai dar muito trabalho para os espíritos. Por quê? Os espíritos superiores estão atentos, mas eles precisam deixar. Por que eles precisam deixar? Primeiro que cada um tem que passar por sua experiência. Ele diz assim, ó, não admito falhas, Júlio César. Ouviu bem? Fique tranquilo, não costumo decepcionar. Não costumo decepcionar meus superiores. Responde o servidor, a servidora, olha aqui onde eu quero chegar. Responde a servidora sensual. O senhor sabe da minha competência. Então, mãos à obra. Isso aqui tem que ficar para todos nós, que a qualquer momento, independente da idade, não tem a ver idade. Não tem a ver idade. Sabe por quê? Por causa do processo da obsessão. A gente vai voltar aqui nessa página 4. Grava isso. Chega até ao ridículo, chega até ao ridículo. Mas olha, sabe por quê? Olha a tática que eles usam, e Kardec traz isso aqui. Olha, começa na fascinação, depois de um certo momento da fascinação, ele vai entrar para a subjugação. Subjugação. Não é empurrar a pessoa, não. Eu vou pedir a Ruth para ela ler esse texto aqui, a 251, para a gente entender o que vai acontecer com a Soraya e com o Sérgio. Como é que eles vão ficar de tal forma que aí não tem... É complicado. Lê para a gente, Ruth. Onde é que está, Fátima? Fala 7, página 7. 251. Ah, tá. A subjugação, né? Isso. Então, Livro dos Médios, 251, a subjugação corporal tira, muitas vezes, ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Isso, vai. Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só há um ser moralmente superior ao espírito. É o dado assumi-lo e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque, então, se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época era chamado de demônios, isso é, espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, como o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Continua? Continua. O domínio do corpo somático implica no domínio de todos os fluidos neles atuantes, tais como o fluido vital, que se perde. O perispírito, que passa a ser um canal de comunicação com interferências, caracterizando até mesmo um estado de loucura. Pode parar aí. Tá. Acho que está bom aí. Aí já dá para ver que Kardec já deixou bem claro que você, depois que entrou na sintonia, você vai perdendo força fluídica, força vital. Eles sugam, por isso que no estudo aqui lá dos anexos lá do Hermínio Miranda, ele vem falando a característica desses espíritos. Eles são considerados vampirismo. Esse termo é um termo... O nome do livro... Oi, Walter. Walter, acho que quer falar alguma coisa. Um pedacinho que passou aqui, que eu acho importante. Uhum.
apesar de não ter como aquela teoria dos íncubos e súcubos lá do Santo Agostinho, não ter tanto fundamento, mas, como você citou, existe a questão da especialidade dos espíritos em técnicas obsessivas. Então, quando ela disse aqui, o senhor sabe da minha competência, ela era especialista nesse tipo de obsessão. E só há essa possibilidade de sermos atacados, por quê? Porque existe a brecha, né? As falhas morais que existem em cada um de nós, e aí o espírito aproveita para plugar aquela tomada de 110 e dar uma carga de 220, né? Para a coisa ficar bem incrementada. Então, nesse trabalho de desobsessão, é interessante que ele nos remete àquela proposta do capítulo 17 do Evangelho, da definição de espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, eles nos remetem à transformação. Porque estar num trabalho desse e não se empenhar em se melhorar é estar totalmente desconectado da proposta do trabalho, né? E da proposta da doutrina espírita. Isso mesmo, muito bom. Muito bem. E aí, esse assunto é muito bom, mas a gente tem que avançar. Eu vou pedir a Sueli. Gente, nós, na verdade, já passamos, já é meio-dia. Vamos fazer ainda 5 minutinhos, né? De produção de acordo, 10 minutinhos, vai. Mas, se necessário, podemos retomar. Ele corre demais, só de segunda. Nós podemos retomar também o assunto na semana que vem, se muito for. Importante, tem muitos detalhes. Porque é muito importante essa parte aqui, especialmente onde ela fala, né? Você realmente quer, então, bem que a gente lembrada dê das técnicas de semana que obsessão. vem, Milena? Tu quer que a gente dê Melhor. continuidade? Eu acharia bem bacana, porque vai falar da fascinação realmente, né? E que é um estado que muitas vezes não é perceptível. E quando a gente tem a oportunidade de citar exemplos, né, fica melhor a gente poder lidar isso com mais com particularidade. Exatamente. Né? Porque ler isso a gente já leu tantas vezes, mas a gente tem que saber como que se processa. Né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, tá? Tá bom, então. Então, Muito a gente para demais. na página 4, anota aí, Sueli, Milena, página 4, a gente vai dar continuidade. Vamos pedir ajuda do Walter, porque o Walter ele faz um estudo muito profundo sobre essas questões. A gente vai estar utilizando também, aí dá chance da gente utilizar mais o estudo que o Herculano Pires está fazendo sobre essa... Exato. Esse tipo de espíritos, Uhum. né? Porque é óbvio que a ideia em si de demônio, isso não existe, mas a ideia, aí vem, a ideia de técnicos com tática, isso existe. Aí Exato. Sim. Tanto que ela trouxe a personagem Elvira, né? E já entrou, já estamos entrando para ver que ela é especialista. Isso a gente então vai trabalhar melhor. A gente vai poder estar usando na semana que vem, então. Vamos até colocar, Helena, para o pessoal já ir procurar, porque aquela questão ali do livro Vampirismo, dos parasitas, é bem interessante todos estarem lendo. Né? Olha, já apto para a semana que vem. Se você ainda tem uma particularidade que a Joana, eu vou até trazer, já que vou ter oportunidade que ela fala que a nossa alma é encharcada dessas imperfeições milenarmente. E ela fala desse encharcamento dentro da casa espírita. Como que a gente tem dificuldade de trabalhar isso, esse encharcamento de imperfeições de nossa alma? Então, precisa saber nosso perispírito. Né? Precisa. Então, Amália, você, então, semana que vem, traz para a gente essa fala. É muito importante. E essa mesma fala, se a Milena quiser viabilizar esse material que está aqui, essa apostilinha, mini apostila, né? Na partida, eu vou até localizar para quem quiser já ir estudando, para a gente estar vendo semana que vem, lá no anexo 4. Espera aí, só um instantinho que eu já vou localizar aqui. Isso mesmo. No anexo 4, na página da apostila, a partir da página 13, é um resumo que eu fiz do livro Vampirismo, mas focando essa questão
que Herculano Pires ele trabalhou bastante, ele vem trazendo obras de Bezerra de Menezes, ele vem trazendo obra do Inácio Ferreira sobre essa questão, e ele vem falando da origem disso. E a Amália vai trazer para a gente também algumas passagens, alguns textos importantes de Joana de Ângelo, que é bárbara para ensinar a gente todas essas coisas. Aí, então, a gente continua na semana que vem. Porque na semana que vem a gente também vai ver, o Gonçalves ele traz uma lista do balanço. Dos objetivos, dos objetivos dele. Não, aqueles já atingidos e aqueles também não. O campo que ele vai atacar, é o campo que ele vai atacar. Ele vai trazendo aqui a lista do que ele fez. Então, a gente vai ver que houve um prejuízo, foi um tsunami no centro, gente. Aí a gente queria que a Milena anotasse aí a Gênesis capítulo 18, item 8, quando Kardec fala o que vai ser, como vai ser os abalos do mundo, em que área que vai ser. A gente vai ver qual é a área que vai ser, que Kardec já está prevenindo isso, tá? Então, tá bom, passa a palavra para a Milena. Milena, tu vai ter que fazer mais horários, não vai dar. 1 hora para isso tudo não vai dar. É verdade. Mas é bom, é devagarinho que a gente chega lá. Então, tá bom, gente. É bom demais, né? Poder também estar trocando essas experiências, esses estudos, realmente é muito bom. Estar atentando, de repente, porque ler o livro em casa sozinho é uma coisa, né? Estudar a obra, atentando para cada detalhe, é outra completamente diferenciada, né? Então, muitas vezes a gente propõe a leitura de um livro... E as pessoas falam, não, mas eu já li. Ler é uma coisa, né? Estudar, atentar para cada detalhe é realmente o que faz toda a diferença, né? É isso que chama aprofundamento. Exatamente, né? É isso daí. Então, tá bom. Então, eu vou convidando a Ruth para encerrar para a gente. Pode ser, Ruth? Pode, com prazer. Senhor Jesus, nesse momento, é com muita alegria em nossos corações que tivemos essa presença de Espírito nesta manhã para esse trabalho. Mestre querido, ensina-nos a não cair nas tentações da vida. Ajuda-nos a vibrar cada vez mais no bem. Mantenha-nos equilibrados, Senhor, pois sem tua ajuda nada somos. Queremos mais uma vez agradecer por todos estarmos juntos aqui, e que cada lar aqui representado seja emanado com as tuas vibrações de amor e paz, e que na próxima semana estejamos todos unidos, com ânimo, disposição para um bom trabalho, para um bom estudo, e que possamos passar uma boa semana, Senhor, refletindo sobre todo esse estudo que fizemos. Muito obrigada, graças a Deus. Ok, meninas? Graças a Deus. Bom fim de semana a todos. Para mim, eu tenho que desejar um bom fim de semana. Bom fim de semana. Porque eu só vou ver na segunda. Tá bom? Então, vocês... tá bom, muito bom. Sueli, adorei ver você bem. Jussara, medalha. Vê como que ele está aprendendo, hein, Jussara? Medalha. Muito, dona Amália. Muito bom. Obrigada pela oportunidade. Uma ótima semana toda. Muito obrigada. Muito bom. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Para você também, querida. Obrigada, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, queridas. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Walter. Alessandra. Walter. Paulo Riel. Todo mundo aí. Muito Ana bom. Patrícia. Ana Patrícia, falei. Ana Patrícia. Boa semana a todos. Olha aí, Paulo. Paulo, presente. Paulo, dá um oi de vez em quando para a gente aí. Colabora aí de vez em quando, Paulo. É o Walter. Não, Paulo também. Paulo. Paulo é o grande estudioso também. Olha lá o Paulo. Não, essa é a Virgínia, eu estou junto, estamos juntos. Então tá bom.
Uma boa semana para você. Obrigada. Obrigada, igualmente, gente. Beijo grande em todos. Obrigada. Para você viu? também, querida. Tchau. Uhum. Isso.